Já vai iniciar a gravação, tá? Só um minuto. Bom dia! Nossa aula de hoje de geometria, nós vamos corrigir a revisão 1 sobre o conteúdo triângulos e eu vou passar a revisão 2, tá? Lembrando, nosso exercício avaliativo, nós vamos falar sobre elementos do triângulo, existência do triângulo, classificação do triângulo, pontos notáveis do triângulo, ângulos internos, tá? Para poder calcular o valor de x e os casos de congruência de triângulos também, ok? Bom, na última semana, nós fizemos as atividades número 1 ao 5 da revisão 1 e faltou o número 4 e o 5 para corrigir. Na letra A, nós temos um triângulo onde eu possuo um ângulo externo. Quando eu tenho um ângulo externo, para eu descobrir o valor desse ângulo externo, nós temos uma regrinha importante. A medida do ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos opostos a ele. Então, na número 4, como eu tinha o valor de x para descobrir, e o meu x era um ângulo externo, externo quer dizer que está do lado de fora do meu triângulo, eu pego esse x e coloco igual à soma dos dois ângulos opostos a ele. Aqui, ó, número 4. Era essa figura. Então, o valor de x é igual à soma de 60 mais 40. O valor de x na letra A é igual a 100. Ok? Quando eu tenho um ângulo externo, que é o ângulo do lado de fora, eu coloco igual à soma dos outros dois que estão opostos a ele. Letra B, mesma coisa. O x é um ângulo externo, o valor de x é igual à soma dos opostos, 75 mais 30. O valor do meu x na letra B é igual a 105. Corrija aí direitinho. Na número 5, não tinha cálculo para fazer, nós temos que identificar os casos de congruência, né? Nós tínhamos vários triângulos para identificar os casos de cada um. Nós aprendemos 4 tipos de congruência. Quando eu tenho dois lados e um ângulo, que é o caso da letra A. Na letra B, quando eu tenho 3 lados de congruência. Na letra C, eu tenho 2 ângulos e um lado. Na número 5, mais uma vez, não precisa de cálculo. É só você olhar a figura e determinar quais são os casos de congruência. Nós temos 4 casos de congruência. Na letra D, nós também temos 2 lados e um ângulo. Na letra E, nós temos 2 ângulos e um lado. E na letra F, eu também tenho 2 ângulos e um lado, porém, esse ângulo, ele é oposto ao lado. Então, por isso que deixa de ser como na letra E e passa a ser o último caso de congruência. Quando eu tenho 2 ângulos e um lado, porém, um ângulo está do lado oposto. Ok? Então, é LAAO. Esse ozinho aqui está indicando, só um minuto. Esse ozinho aqui está indicando que o ângulo
está do lado oposto. Eu tenho dois ângulos em um lado, porém, esse ângulo, ele está oposto ao meu lado. Copie a correção número 4 e 5. Mais uma vez, bom dia. Para quem chegou agora, nós estamos corrigindo a número 4 e 5 da revisão 1, que eu deixei no caderno na semana passada, e nós vamos continuar usando o caderno na revisão 2. Conteúdo do nosso exercício avaliativo, triângulos. Toda a unidade de triângulos que nós já terminamos no livro. Podemos? Todo mundo já corrigiu? Agora, eu vou passar a revisão 2 para vocês, tá? Vou compartilhar a tela, já coloca aí no caderno. Exercício de revisão 2, a data de hoje, 21/7. Só um minutinho que eu já vou compartilhar a tela. Vamos lá, colocando aí exercício de revisão 2 no caderno. Já estou abrindo aqui para compartilhar, tá, gente? É geometria, professora? Geometria, hoje é aula de geometria. Quem chegou agora, antes de finalizar, eu faço a chamada mais uma vez, tá? Porque eu já fiz a chamada ainda agora, mas aí eu repito, não tem problema. Já está aparecendo a tela para vocês? Não, né? Não. Tá, porque eu estou logando aqui, tá demorando um pouquinho. Então, gente, vocês vão estudar pelas revisões, tá? E as atividades que eu passei no caderno, tanto para matemática quanto geometria, tá? Refaçam as atividades que eu passei no caderno, dá uma olhadinha no livro também, lógico, para poder estudar para o nosso exercício avaliativo. O exercício avaliativo, vocês vão fazer no horário que vocês acharem melhor. Vamos continuar tendo aula normal, não vai poder tirar dúvida do exercício avaliativo durante a aula, tá? Nós vamos continuar com o conteúdo. Estou finalizando as revisões essa semana e não vai poder tirar dúvida, tá? Vamos lá. Acho que agora foi. Prepara aí o caderno para poder copiar. Bom, nosso exercício de revisão. Número 1, pode deixar 3 linhas, tá? Vou botar aqui exercício de revisão em vermelho para destacar. Número 1, pode deixar 2 linhas para responder. Duas linhas na letra A, 2 linhas na letra B. Tá dando para ver ou aumenta um pouquinho? Deixa eu aumentar um pouquinho. Sim, fica melhor, né? Exercício de revisão número 1. Deixa eu só salvar aqui, que eu acho que não está salvo. Só um minuto.
Deixa eu salvar, porque senão pode cair a internet e não salvar, né? Só um minutinho. Foi. Número 1, 2 linhas na letra A e 2 linhas na letra B. Na número 2, você pode botar aí letra A, aí você vai desenhar esse triângulo com essas indicações, tá? E as alternativas para classificar quanto aos lados e quanto aos ângulos. Na letra B, nós temos outro triângulo aí embaixo. Você também vai copiar as alternativas na classificação desse triângulo quanto aos lados e quanto aos ângulos. Não é para fazer agora, tá? Nós vamos copiar. Eu vou dar um tempinho para fazer e nós vamos corrigir. Então, um tempinho para copiar o 1 e o 2, nós vamos fazer, depois eu passo para o restante. Vamos lá. Na número 2, não precisa deixar tantas linhas, tá? É só desenhar o triângulo com essas indicações. E a número 2 é de marcar a resposta. Vamos lá. Bem, na número 1, quem já copiou a 1 e a 2, na número 1, você vai fazer o cálculo para verificar se é possível ou não construir o triângulo. Lembra na semana passada, quando nós fizemos a atividade? Para construir um triângulo, vou colocar o cálculo aqui do lado, ó. Para construir um triângulo, nós pegamos o lado maior e vou verificar se ele é menor do que a soma dos outros dois. Mesma coisa na letra B. Eu vou pegar o lado maior e verificar se ele é menor do que a soma dos outros dois. Aí você faz o cálculo e responde sim ou não. Se é possível ou se não é possível, ok? Faz o cálculo aí, para a gente responder daqui a pouco.
Na número 2, na letra A, só um minutinho que temos colegas querendo entrar. Peraí. Bom dia. Para quem chegou agora, estamos na nossa aula de geometria, tá? Na semana passada eu deixei uma atividade do 1 ao 5, que foi a revisão 1, e nós temos agora a revisão 2. Já corrigi a revisão 1 e estou passando a revisão 2. Então, vamos copiar aí o número 1 e o número 2. O que eu colocar de... Vou colocar de azul, tá, gente? É a resposta. Azul fica muito clarinho. Vou colocar de vermelho mesmo, tá? Para que vocês não esqueçam que é a resposta. Na número 2, letra A, classificação quanto aos lados. Essas indicações aqui de azul, tá vendo? Bem, se ele tem 3 lados com a mesma medida, é equilátero. 2 lados com a mesma medida, isósceles. 3 lados com medidas diferentes, você vai marcar o X no escaleno. Aqui do lado é quanto aos ângulos. Você vai olhar essas indicações de amarelo. Se ele tem 3 ângulos menores do que 90 graus, nós chamamos de acutângulo. Se ele tem um ângulo maior do que 90, obtusângulo. Um ângulo reto, aquele quadradinho com uma bolinha, nós chamamos de triângulo retângulo. Na letra B, a mesma coisa, tá? Você vai classificar quanto aos lados, olhando aí os pauzinhos, né? E classificar quanto aos ângulos, analisando cada ângulo, ok? Copia número 1 e número 2, que eu já vou corrigir. Vamos lá. Bem, no número 1, para verificar se existe o triângulo, se é possível construir o triângulo, o lado maior tem que ser menor do que os outros dois. Então, 7 é menor do que 6? Não. Então, a gente vem aqui e coloca não é possível, tá? Vou tirar essa linha aqui, ó. Então, 7 não é menor do que 6. Então, a gente escreve não é possível construir esse triângulo, tá? Embaixo, 9 é menor do que 5 mais 6? 9 é menor do que 11? Sim. Então, a gente responde é possível. Para saber se é possível, se o triângulo existe, nós temos essa condição. Eu tenho 3 lados, eu vou pegar o lado maior e verificar se ele é menor do que a soma dos outros dois. 7 é menor do que 6? Não. Então, eu respondi aqui, não. Pego desses 3 o lado maior, 9. 9 é menor do que 5 mais 6? Sim. Então, é possível construir esse triângulo, ok? O que eu colocar de vermelho, você coloca lápis, porque é a resposta. Na número 2, vamos classificar.
Esses 3 lados aqui estão com as mesmas cores, então indica que são 3 lados iguais. 3 lados iguais nós vamos chamar de equilátero. Se eu tenho 3 lados iguais, eu também tenho 3 ângulos iguais. Se eu tenho 3 ângulos iguais, só pode ser acutângulo, todos eles menores que 90. Lembra? Porque a soma dos 3 tem que dar 180, então só pode ser acutângulo. Os 3 ângulos menores que 90. Na número 2, eu tenho a indicação de 3 lados diferentes. 3 lados diferentes eu chamo de escaleno. E quanto aos ângulos? Quanto aos ângulos, eu tenho 3 ângulos diferentes, com medidas diferentes. Porém, observe aqui esse que está de amarelo. Tá vendo que ele tem uma volta maior do que as outras? Essa volta maior indica que ele tem mais de 90 graus. Se eu tenho um ângulo maior que 90 graus, eu chamo esse ângulo de obtusângulo. Ok? Copie a correção para a gente poder copiar número 3 e 4. Gente, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação? A aula de revisão é para isso, tá? Para que vocês possam tirar todas as dúvidas. Vamos lá? Todo mundo já copiou o número 1 e o 2 com a correção, gente? Não, espera só um minuto. Aham. Quando acabar, só falar ok. Estou aguardando. Prof, eu também tô copiando, tá? Uhum. Corrigindo aí o número 1 e o 2. Quando acabar, fala ok para eu poder subir a página, tá? Já copiaram o número 1, né? Porque aí dá para eu subir o número 1
Para copiar Sim, apenas o 3. Oi? O 1 já copiou, Pedro? sim, a 1 já copiei. Tá. Então, vou deixar aqui na tela o número 2, que aí dá para copiar o número 3. Ó, número 3 determina o valor dos termos conhecidos nos triângulos abaixo. Na verdade, é no triângulo, né? Tem um só. No triângulo. Então, você copia o triângulo. Para a gente determinar o valor do x, nós vamos somar tudo e colocar igual a 180. Copia o triângulo, deixa 4 linhas. Na verdade, 5, né? Porque eu quero saber a medida de cada um deles. Copia aí o número 3. Copia e resolve o número 3, somando tudo igual a 180. Vamos lá, número 3. Vou montar aqui, ó. Só um minuto. Nós vamos somar todos os lados. Aqui. Calma aí, deixa eu chegar a figura para cá, para a gente poder fazer o cálculo. Vou somar todos os lados. Colocar igual a 180. Aí nós vamos fazer letra para um lado, número para o outro para achar o valor de x. Tudo que tem x fica desse lado e os números passam para o outro lado subtraindo. Ok? Resolve aí para achar o valor de x. Quando terminar de achar o valor de x, vocês vão substituir em cada lado desse triângulo para a gente determinar o valor de cada lado. 3 minutinhos aí para finalizar a conta do número 3, para a gente achar o x e depois nós vamos substituir. Prof, já terminei de copiar 2. Ok? Quem estava copiando junto com ele também já copiou. Vou passar aqui para cima, tá? Já, professor. Ótimo. Então, temos aí o número 3. Deixa eu suspender aqui a figura do número 4, para que vocês possam copiar o número 4.
Agora dá para copiar, né? O número 3 e o 4. Deixa eu só botar o 5 aqui embaixo, só um minuto. Número 3 aqui em cima, número 4 tem o desenho do número 4 e as alternativas, tá? Que é para escrever, não é de marcar, não. Espera aí. Vamos lá. Vamos lá, copiando o número 3 e 4. 3 minutinhos aí para eu poder corrigir a número 3. Depois que você achar o valor de x na número 3, vamos substituir para achar o valor de cada ângulo. Vamos lá. Um minutinho aí para eu corrigir o número 3.
Ó, na número 3, como eu já havia feito aqui na segunda linha, letra para um lado, número para o outro, vamos somar todos os x, fica 12x igual 180 menos 20, menos 40, menos 60, fica 60, tá? Então, x é igual a 60 dividido para 12. X é igual a 5. Se eu sei que meu x é igual a 5, eu vou substituir todos os lados ali, ó. Resposta. O primeiro lado, né, 2x mais 20. Então, vai ficar 2 vezes 5 mais 20. 2 vezes 5, 10. 10 mais 20, 30. É o meu primeiro lado. Agora, eu vou substituir no segundo lado. 6x mais 60. Quando o número está junto com a letra, indica que está multiplicando. Então, vai ser 6 vezes 5 mais 60. 6 vezes 5 mais 60, eu vou ter 30 mais 60, 90. Terceiro e último lado, 4x mais 40. 4 vezes 5 mais 40. 4 vezes 5, 20, mais 40 é igual a 60. Peraí, que eu vou tirar aqui para botar lá. Peraí. Passar o triângulo aqui para cá. Isso. A resposta lá embaixo, tá? Aqui é o cálculo, que nós achamos o valor de x, correto? X é igual a 5. Depois, eu achei o valor de cada lado que ele pediu. Lá no nosso exercício avaliativo, você vai fazer a mesma coisa. Você vai somar tudo, achar o valor de x, soma tudo, coloca igual a 180. Achou o valor de x, substitui aqui em cada lado para determinar a resposta. Então, eu tenho aqui, ó, um lado é igual a 30, um lado é igual a 90 e o outro lado é igual a 60. Lembrando aqui que o x é igual a 5, tá? Copia a resposta do número 3 para a gente fazer o número 4 e o 5. Francis, Oi? pode me explicar de novo? Na número 3, pediu o valor de cada termo desconhecido, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos somar todos os lados, colocar igual a 180. Aí eu fiz letra para um lado, número para o outro. Achei o valor de x, mas ele não está pedindo o valor do x, tá? A gente quer saber o valor de cada ângulo. Então, a resposta final, cada lado desse triângulo, aonde tinha x, eu coloquei o 5 que eu achei. Entendeu? Então, aqui no primeiro, é 2x mais 20. Então, ficou 2 vezes 5 mais 20. Aonde tinha x, eu coloquei 5. Aí, 2 vezes 5, 10. 10 mais 20, o meu primeiro ângulo mede 30 graus. Aí, eu vim aqui para o segundo, onde está a minha setinha. 6x mais 60. 6 vezes 5 mais 60. 6 vezes 5, 30. Mais 60, 90. Então, eu tenho aqui 90 graus. Por último, 4x mais 40. 4 vezes 5 mais 40.
4 vezes 5, 20. 20 mais 40, 60 graus. Ok? Então, eu achei o valor de x, depois eu substituí em cada ângulo para eu saber quanto que mede cada um. Tá bom? Agora tem ali, ó, o número 4 para poder copiar. Número 4, nós temos uma figura, tá falando de mediana, bissetriz ou altura, que são os pontos notáveis que nós estudamos. Nós temos essa figura, nós vamos ter que determinar o segmento AH é mediana, bissetriz ou altura, o segmento AN é mediana, bissetriz ou altura, e o segmento AP é mediana, bissetriz ou altura. Lembrando, a mediana é o segmento que divide um lado em dois iguais. Bissetriz é o segmento que divide, a semirreta, né? Que divide um ângulo em dois iguais. E a altura é o segmento que faz um ângulo de 90 graus com o lado oposto a ele. Então, mediana é o segmento que divide um lado em dois iguais. Bissetriz, semirreta, que divide o ângulo em dois iguais. E a altura forma um ângulo de 90 graus com o lado. Então, de acordo com a figura, você vai colocar o nome dos segmentos. Qual é a mediana, qual é a bissetriz e qual é a altura. Copiando aí o número 3 e respondendo o número 4. 2 minutinhos, porque temos que fazer o número 5, tá? Vamos lá? Todos já copiaram o número 3? Para eu poder ir para outra folha? Tem alguém ainda copiando? Pedro, a outra amiga. Davi já copiou tudo? Já? Tudo já copiei. Um tempo já copiei. Ok, Pedro já copiou o 3? Podemos ir para o 4? Sim. Ok. Ó, nós temos aí a número 4 e a número 5, para a gente finalizar a revisão 2. Na número 4, o segmento de A até H está formando um ângulo de 90 graus. Então, eu vou chamá-lo de altura. Ok? Altura. De A até N. Na observação da nossa questão, A
até N está com acento circunflexo. Então, indica que é um ângulo. O segmento AN dividiu o ângulo. Se divide o ângulo, nós chamamos de bissetriz. Bissetriz. E de A até P, tá vendo? Dividiu o lado BC em dois iguais. Se dividiu o lado, corresponde ao segmento, nós vamos chamar de mediana. Então, nós temos aí a altura, bissetriz e a mediana. Ok? Vamos lá. Na número 5, nós temos aí dois triângulos congruentes. Nós temos que achar o valor de x e de y. Aqui embaixo, o valor do x, ó, o lado que corresponde é o 23. Então, nós vamos botar 3x menos 1 igual a 23. Aí você faz o cálculo, letra para um lado, número para o outro. Para achar o y, 5y mais 4 é igual a 31, que é o lado que corresponde a ele, ó, está na mesma posição. 5y mais 4 é igual a 31. E 3x menos 1 igual a 23. Ok? Só resolver para achar o x e o y. 3 minutinhos aí para copiar número 4, a resposta, e fazer a número 5. Na número 5, a gente tem que achar o valor de x e o de y. Vamos lá. 2 minutinhos aí para a gente copiar, corrigir a número 5, tá? Aí vocês vão estudar pela revisão que eu passei anteriormente e por essa, pelas duas revisões para o nosso exercício avaliativo.
Vamos lá, um minutinho para a gente copiar e finalizar, tá? Foi? Ó, para achar o valor de x, letra para um lado, número para o outro, vai ficar 23 mais 1. Porque quando eu mudo de lugar, eu mudo o sinal. Então, vai ficar 3x igual a 24. X é igual a 24 dividido para 3. X é igual a 8. Para achar o y, 5y é igual a 31 menos 4. Porque o 4 passa para lá, menos, né? Um minutinho. Então, 5y é igual a 31, tira 4, 27. 5y é igual, aliás, y é igual a 27 dividido para 5. Y é igual a 27 dividido para 5. 27 dividido para 5 vai dar um número decimal, não tem problema. Vai ficar 5,4, ok? Então, temos aqui a resposta do x. Vou comentar aqui, ó, a resposta do x. E a resposta do y. Não tem problema ser número decimal, tá? Vou aumentar aqui que está um pouco pequeno. Então, gente, quem já copiou, muito obrigada pela participação de vocês. Até a nossa próxima aula. Na próxima aula, vamos começar a falar do capítulo quadriláteros. Nossa revisão para o exercício avaliativo termina aqui. Beijinhos. Tchau, professora. Até a próxima. Quem está copiando, Tchau, vou professora. aguardar 2 minutinhos. Agora, professora. Tchau, beijos. Estuda. Tchau, professora. Tchau.